Seja bem-vindo à aula de classes Wrapper Java. Você conheceu os tipos primitivos da linguagem Java e sabe que eles não oferecem recursos extras, ele apenas representa o valor em si. Mas em alguns momentos você vai precisar que esses valores estejam representados dentro de um objeto Java. Para isso, existem as classes Wrapper. Essas classes são, na verdade, empacotadores do tipo primitivo. Ela representa um invólucro desse tipo. E para cada tipo primitivo da linguagem Java, nós temos o seu espelho wrapper. Para o tipo int, nós temos uma wrapper chamada integer, uma classe integer. Para o tipo byte, nós temos a classe byte. Para o tipo short, a classe short, double, float, long e assim por diante. Com exceção da classe integer, que representa o int, e do character, que representa um char, todas as outras têm o mesmo nome do seu tipo primitivo, só que elas começam com a letra maiúscula, porque elas são classes. E o que essas classes wrapper oferecem? Elas oferecem alguns recursos de conversão para serem utilizados na linguagem Java. Em alguns momentos, você vai ter a necessidade de, por exemplo, converter um valor em texto, um valor em um tipo string, para um tipo double, por exemplo. Então, isso se faz com as classes wrapper. No final dessa aula, nós acessaremos a documentação da linguagem Java para mostrar cada uma dessas classes wrapper. Então, na aula de tipos primitivos, vocês conheceram o tipo int, double, char, boolean e sabe que é assim que nós construímos, nós declaramos essas variáveis. E se nós quisermos aqui agora criar um tipo utilizando uma classe wrapper? Basta definir o tipo integer e criar o seu objeto new integer. Na aula de orientação a objetos, na seção onde vamos começar a explicar a orientação a objeto, vocês aprenderão como criar as suas próprias classes, os seus próprios objetos. Mas, por enquanto, basta saber que para criar um objeto, nós utilizamos a palavra-chave new. E dentro desse construtor, ou seja, desse tipo, eu posso passar, por exemplo, o valor desse tipo. Então, aqui eu tenho o equivalente ao int idade igual a 31. Com a seguinte diferença. Agora, esse objeto é uma referência, na verdade, como vocês já viram em uma outra aula. E ele tem algumas funções, ele tem algumas operações de conversão que a gente pode realizar aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o preço, por exemplo. Então, para criar um double, new double, e coloco o valor aqui dentro. A mesma coisa com os caracteres, com os valores booleanos. E aqui dentro, nós podemos, inclusive, criar os valores direto utilizando uma string. E isso eu não posso fazer com os tipos primitivos. E uma vez criado esse objeto, a gente poderia converter ele para outros valores. Então, por exemplo, preço.doubleValue. Eu vou recuperar o valor double desse preço. E se eu quiser recuperar o valor float desse preço, ou um valor inteiro?
a mesma coisa. Preço, ponto, int value. Eu retorno um inteiro desse valor. Preço, ponto, byte value. Vai executar uma função que converte o valor double que eu tenho dentro desse objeto em um valor do tipo byte. Então, essas são algumas das funções, dos métodos que nós temos para converter valores de um wrapper para outro tipo. Então, para converter em float, eu teria um float value, um long value, um short value e assim por diante. Agora, por exemplo, imagine um booleano. Para criar um booleano, nós poderíamos passar tanto o valor primitivo como uma string. E dentro do valor boolean, dentro do objeto boolean, eu poderia ainda passar um outro tipo de valor, por exemplo, yes. Yes, ele também consegue converter. Então, eu posso passar uma string e ele vai conseguir fazer essa conversão para a gente. Agora, uma vez que nós criamos o objeto, nós podemos executar essa operação várias vezes. Agora, em algum momento, a gente pode ainda querer executar uma operação de conversão sem a necessidade de criar um novo objeto. Então, para realizar uma conversão sem criar um novo objeto, eu posso acessar os métodos estáticos, que são os métodos da classe. Não se preocupem, por enquanto, sobre isso. Tá? Nós teremos uma aula só para falar do que significa ser estático. Mas, por hora, basta você saber que a gente vai estar fazendo uma conversão estática. Por exemplo, eu tenho aqui um double e eu quero fazer a conversão de um valor que eu recebi por uma string. Então, eu vou acessar a classe double.parse double. E aqui eu posso colocar o meu valor double para ser convertido. E se eu quisesse converter um inteiro, por exemplo, int, eu precisaria chamar aqui a classe wrapper dos inteiros, que é a integer.parseInt. E aí ele converte essa string para a gente em inteiro. Você poderia ainda passar um valor, vou colocar aqui um float, float.parseFloat. Então, você pode colocar o valor dentro de uma string do jeito que ele aparece para você no tipo primitivo. Por enquanto, talvez você ainda não esteja vendo o grande valor que essas conversões são para você, porque você está manipulando diretamente a informação aqui. Mas, eventualmente, você vai fazer um programa onde o usuário vai passar para você um valor, uma string, e você vai ter que transformar aquela string em um número. E nós temos ainda um outro tipo de método dentro dessas classes wrapper. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui, novamente, um inteiro, e eu quero converter um valor binário no meu número inteiro. Então, eu tenho novamente a minha classe wrapper, integer, ponto, valueOf. Essa função, esse método, ele permite que você passe aqui um valor binário
E qual é a base de conversão? Se ela é a base binária, octal ou hexadecimal, por exemplo. Então, a base binária é a base 2. E aí você consegue realizar essa conversão. Nesse caso aqui, ele vai converter esse valor binário no número 43 e vai atribuir esse valor à variável int e 2. Vamos ver aqui. System.out.println para ver o valor i2. Então tá aí, converteu no valor 43. Agora, como é que você pode, por sua própria conta, saber o que cada uma dessas classes wrapper oferece? Para isso, nós temos a documentação da linguagem Java, que nós instalamos na aula de configuração do seu ambiente, na aula de instalação do Java. Então, vamos acessar essa documentação. Nós instalamos a documentação dentro do diretório onde foi instalado o JDK, nosso kit de desenvolvimento, que ficou dentro de arquivos de programa, Java, JDK. A documentação ela não é instalada sozinha, não é instalada junto com o JDK. Você precisa fazer o download da documentação e descompactar ela dentro do diretório do seu JDK. Então, nós temos aqui a pastinha docs que nós criamos. E aqui dentro, nós temos toda a documentação da linguagem Java. Então, eu vou abrir aqui essa página index.html. Aqui nós temos uma visão geral da Java SE, que é o objeto desse curso, Java Standard Edition. Nós já vimos algumas coisas aqui, por exemplo, dentro de ferramentas. Já trabalhamos com a ferramenta Java, com a ferramenta JavaC, e vocês têm várias outras ferramentas aqui ainda para utilizar, né? E também nós trabalhamos aqui com o nosso JDK, vocês já sabem o que é. A nossa Java Virtual Machine, né? E também com algumas outras coisas que vocês podem explorar aqui. Então, vamos acessar aqui esse link, Java SE API. Quando vocês acessam esse link, vocês podem visualizar aqui todos os pacotes da linguagem, todas as classes que tem disponível aqui na linguagem, né? De novo, não se preocupem com relação a pacotes. A gente ainda não viu pacotes, vocês verão em outras aulas, tá? Mas aqui nós temos as classes, né? Uma das classes que nós temos é a classe Boolean. Então vamos ver aqui, por exemplo, vamos consultar a classe Boolean. Está aqui. Temos aqui a classe Boolean, como vocês podem ver, né? Essa aqui é a documentação da classe Boolean. A classe Boolean tem aqui alguns métodos, Boolean Value, Compare, GetBoolean, ValueOf. Vamos procurar outra classe aqui, a classe Double. Então, aqui está a nossa classe Double. Na verdade, a documentação da nossa classe. Aqui nós vemos que nós podemos construir uma classe Double utilizando um tipo primitivo Double ou uma string para passar o Double. E nós temos aqui alguns métodos também. O método Double Value, Float Value, Int Value.
Nós temos aqui um método parseDouble, que é um método estático, ou seja, que você pode acessar direto através da classe sem criar um objeto, e o método valueOf. Então, se vocês quiserem saber mais sobre cada uma das classes wrapper, naveguem pela documentação da linguagem Java. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Até lá!